Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os dois lados que existem dentro da comunidade Ethereum, que é tanto o lado espiritual quanto o lado psicológico. Eu vou abordar esses temas e falar um pouquinho sobre o que cada lado acredita, e no final eu vou falar sobre o que eu acredito, beleza? Bem, a terentropia até então é um fenômeno extremamente raro, acontece com pouquíssimas pessoas, mas é um fenômeno que ele acontece com qualquer tipo de pessoa. Não importa qual é a classe social da pessoa, raça, gênero, nem nada do tipo. Então, a terentropia ela atinge qualquer tipo de pessoa. E com isso, cada pessoa tem uma crença diferente. E aí cada um vai explicar sobre a terentropia de acordo com suas crenças. Por isso que surgiu dois lados dentro da comunidade Ethereum, que é o lado espiritual e o lado psicológico, porque existem pessoas que acreditam em uma dessas duas coisas. Bem, na internet em si, pelo TikTok, pelo menos foi o que eu ouvi falar, tá? Eu não frequento o TikTok, mas pelo que eu ouvi falar, parece que predominantemente as pessoas que falam sobre terentropia no TikTok elas sempre trazem o lado espiritual. Mas eu quero deixar claro para vocês que existe também assim um lado psicológico dentro da comunidade Ethereum. Então, vamos começar a falar sobre isso, né? Primeiro eu vou falar sobre o lado espiritual. Bem, dentro da comunidade Ethereum, uma das explicações que as pessoas do lado espiritual dão é que a terentropia é causada por conta de vidas passadas, né? Seria tipo uma reencarnação. Então, em outras vidas você foi um animal e você agora reencarnou como um humano. Uma outra explicação que eles dão bastante sobre isso também é que pode acontecer da alma de um animal sair e entrar num corpo humano, que é um fenômeno assim bem raro de acontecer, mas que isso pode acontecer. Alguns Therians relatam que têm memórias sobre vidas passadas. Eles falam que realmente têm memórias sobre isso, mas tem alguns outros que relatam que foi por conta dos sonhos que eles tiveram que eles acreditam que são essas memórias de vidas passadas. Bem, essa é uma das explicações que esse lado espiritual dá. Mas tem algumas outras coisas interessantes também. Tem algumas pessoas que levam isso mais para um lado religioso. E é por conta disso que muitas vezes terentropia é confundida como uma religião. Algumas pessoas elas acabam indo assim para um lado meio xamânico, né? O xamanismo ele é um tipo assim de religião, né? Bem antiga digamos assim dos nossos ancestrais que acreditavam muito em animais. Então, aqui no Brasil não é tão comum esse tipo de religião, né? A nossa cultura indígena já é diferente, mas existem alguns povos no mundo que acreditavam muito nisso. E os xamãs, eles usavam bastante os animais como se fossem guias espirituais. Então, cada pessoa tem o seu guia espiritual, digamos assim, que é um animal, e vai mais para esse lado religioso, né? Como se esse guia espiritual te acompanhasse durante toda a sua vida. Então tem algumas pessoas que levam para esse lado do xamanismo, inclusive alguns Therians eles aderiram a essa religião, entendeu? Parece que existe até hoje, e só que é um pouco diferente do que era na época. Mas alguns Therians eles aderiram a essa religião e acreditam que a terentropia são esses guias espirituais que se manifestam na pessoa. Bem, um outro lado que eu acho interessante de comentar aqui não é uma explicação sobre a terentropia, mas é só comentar mesmo que esse lado da comunidade, esse lado espiritual, eles geralmente utilizam muito meditação para poder se conectar com seu Therian e tudo mais. Então, realmente é um lado mais puxado assim para um lado espiritual, né?
Então eles têm o costume de fazer meditações para se conectar com o seu Therian, meditar também para poder saber qual era o nome do Therian e tudo mais. Tem alguns tipos de meditação que eles usam. Uma outra coisa que eles comentam bastante também, que eu acho interessante de comentar aqui, é que eles falam muito sobre aura, né? Tipo, não tanto, eles não comentam tanto, mas assim, tem algumas pessoas que comentam sobre isso. Eles falam que um Therian, ele é possível ele alterar a aura dele. Eu não sei como funciona direito esse negócio de aura, mas assim, parece que algumas pessoas têm a capacidade de ver a aura uma das outras, e é como se a pessoa tivesse assim uma espécie de luz que sai do corpo dela, sei lá. E as pessoas veem isso. E aí, dependendo da aura que ela vê o jeito que a pessoa é e tudo mais, etc e tal. É comentado dentro da comunidade Therian que os Therians têm uma aura diferente e que essa aura fica oscilando entre uma aura mais humana e uma aura mais animal. Eu nunca ouvi falar sobre animais terem aura, né? Geralmente o pessoal fala sobre humanos, mas eles falam que os Therians têm esse tipo de coisa. Isso é uma coisa meio doida, porque assim, por exemplo, já aconteceu, não comigo, mas já aconteceu com um tio meu. Ele não é Therian, tá? Só pra vocês saberem. Mas já aconteceu com esse tio, dele tá andando na rua e aparecer assim duas mulheres do nada e falar com ele, tipo assim, uma comentar com a outra. Nossa, você percebeu que a aura dele é diferente, né? Uma aura acolhedora e não sei o que lá. E a outra falar, tipo, eu percebi isso e não sei o que. E falar com meu tio isso, na frente dele, sabe? Então, imagina que louco seria se um Therian tá andando na rua e uma dessas pessoas que consegue ver a aura fizesse algum comentário sobre. Seria uma coisa muito louca, né? Mas eu em si nunca vi esse tipo de coisa acontecendo. Mas enfim. Então, meio que esse lado espiritual, ele meio que circula entre essas possíveis explicações sobre a Theriantropia, né? O pessoal fala mais sobre isso. Aparentemente, a comunidade, se eu não me engano, do TikTok, geralmente tem o hábito muito de compartilhar experiências de como seus Therians morreram em vidas passadas e tudo mais. Essa é tipo uma vertente ali de dentro das explicações que existem da Theriantropia. Agora, vamos falar sobre o lado psicológico da Theriantropia. O lado psicológico da Theriantropia é curioso porque, assim, eu sinto que não fez tanto progresso em questão de, tipo, não tem tantas explicações quanto o lado espiritual. Eu acho que o lado espiritual tem mais explicações e tudo mais. Mas, curiosamente, o lado psicológico da comunidade é muito mais ativo do que o lado espiritual. Então, lá o pessoal troca muito mais informações. Até então, o que é que a galera do lado psicológico acredita? Bem, dentro dessa parte da comunidade, eles têm várias teorias, né? Já foi comentado lá sobre Theriantropia estar relacionado, por exemplo, com doenças mentais, mas não se chegou a nenhuma conclusão sobre isso. Inclusive, essa é uma teoria bem fraca, na verdade, porque aparentemente as pessoas que existem dentro da comunidade já fizeram testes, algumas têm algumas coisas, tipo assim, por exemplo, tem gente que tem TDAH, tem gente que tem autismo e tudo mais, mas não existe nenhuma correlação. Parece que Theriantropia é uma coisa separada que acontece com a pessoa. Não existe nenhuma relação de, tipo assim, de estar atrelado a alguma condição ou a alguma doença mental. Como, por exemplo, sei lá, a pessoa tem esquizofrenia, então ela tem Theriantropia, por exemplo, assim, sabe? Tipo assim, dentro da comunidade existe uma esmagadora quantidade de gente que tem esquizofrenia, por exemplo. Isso não acontece dentro da comunidade, tá?
existem pessoas que sim têm, igual que eu falei, TDAH, autismo, tem esquizofrenia e tudo mais. Só que assim, são pouquíssimas pessoas. Então não existe nenhuma correlação entre heterotropia com doenças, beleza? Mas isso é algo que está sendo visto dentro da comunidade nessa parte psicológica. Uma outra teoria que tem é disso ser genético. E isso seria algum tipo de neurodivergência. A pessoa, ela nasceria desse jeito, ou seja, ela tem uma predisposição genética e ela nasce dessa forma, e com o tempo ela descobre isso. Não existe também assim nenhuma base bem sólida para isso, até porque acredito eu que se fosse assim, era para a pessoa ter mais parentes terians, mas geralmente ninguém fala nada desse tipo. Porém, é um traço assim que de uma possível explicação que a comunidade psicológica também olha bastante. Uma outra coisa, e isso daqui já é praticamente confirmado, não é confirmado porque não existem pesquisas sobre isso, mas isso daqui é uma coisa que acontece muito, que os terians descobriram que existe sim uma correlação com a teriantropia, que é traumas na infância. Os terians descobriram que realmente é uma quantidade altíssima de terians que tem traumas na infância. Então é bem possível que a teriantropia esteja conectada com traumas. Não é confirmado, beleza? Vou deixar claro aqui, não é confirmado, mas tem uma predominância muito alta dentro da comunidade de pessoas que possuíram traumas graves na infância, beleza? E só lembrando, não é todo terian que fala que teve trauma na infância. Tem alguns que falam que não lembra de nenhum trauma, nada significativo nem nada do tipo, beleza? Uma outra possível explicação é o transtorno dissociativo de identidade. Para quem não conhece, é o TDI, né, que antigamente era chamado de transtorno de múltipla personalidade, trocaram de nome porque o pessoal viu que era melhor identidade do que personalidade. O TDI em si, ele é muito pouco discutido dentro da comunidade, certo? Mas está começando a caminhar para ter uma discussão maior sobre o TDI. O TDI em si, eu fiz uma pesquisa sobre ele, bem profunda, e ele bate quase que completamente com a comunidade. Tudo que a comunidade relata ter, assim, em grande maioria, o TDI, ele meio que corresponde. Até mesmo, por exemplo, nesse caso de trauma, trauma é o que causa o TDI, tá? Para quem não sabe. E existe sim a possibilidade de algumas pessoas terem sofrido trauma e não se lembrar dele. O TDI também dá essa abertura. O TDI seria a pessoa ter várias identidades. Então, essas experiências que a gente tem de shift, que é quando a gente meio que só fica observando e tudo mais, e algo assume o controle do nosso corpo, seria provavelmente identidades que se formaram, que elas se entendem como animais. Então elas agem dessa forma por conta disso. Então essas são as possíveis explicações que existem dentro da comunidade Therian do lado psicológico. Eu pesquisei e tudo mais, eu não vi assim nenhuma explicação adicional sobre isso. Só basicamente essas 3 explicações, né, que teve. Sendo que o TDI, ele provavelmente é a explicação mais certa do que é a teriantropia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha opinião sobre esses 2 lados, né? Eu vou falar o que eu acho. Primeiro, eu acho que a teriantropia ela está relacionada mais com o lado psicológico do que com o lado espiritual. Não acho que faz sentido nenhum esse lado espiritual e tal. Eu respeito quem pensa assim, tranquilo, todo mundo tem liberdade
de acreditar no que quiser, mas pra mim não faz sentido. Por quê? Porque é dito que, por exemplo, foram vidas passadas. Beleza, então por que existe uma predominância muito alta de alguns tipos de animais? Por exemplo, animais carnívoros, canídeos, né? Tipo lobo, raposa, sei lá, urso, esses tipos de animais. Ou felinos também, tem uma predominância muito grande. Se fosse reencarnações, era para ser qualquer tipo de animal. Era para ter Therian peixe, Therian morcego, Therian, sei lá, rinoceronte, sabe? Tipo, não era para ter uma predominância muito grande de um lado e os outros animais ter bem pouquinho. Então, para mim, não faz sentido. Existe também um outro lado, existe uma outra comunidade que sempre anda junto com a comunidade Therian, que é a Otherkin. Eu não sei se vocês conhecem, mas Otherkin basicamente é a mesma experiência Therian, só que ao invés de ser animais tomando controle do seu corpo, são criaturas místicas. Então a gente tem, por exemplo, Otherkins com lobisomem, dragão, sabe? Criaturas assim que não existem. E eis a questão. Se essas criaturas não existem, como que essa pessoa pode ser uma reencarnação dessas criaturas se elas não existem? Então, você entende como é uma coisa meio, sabe, tipo, não bate uma coisa com a outra? Então, eu acho que é uma teoria assim, existem furos nessa teoria espiritual. Por isso que eu vou mais pro lado psicológico. Agora, dentro da psicologia, eu acho realmente, tipo assim, eu acredito muito que teriantropia é TDI. Para quem não sabe, igual que eu expliquei, né, é transtorno dissociativo de identidade. A pessoa, ela acaba tendo mais de uma identidade dentro dela. E essa identidade, o que acontece? É o subconsciente que decide como vai ser essa identidade. E ele pode pegar diversas coisas como base para montar essa identidade. Então, existe a possibilidade de, por exemplo, uma das explicações que eu acho que são plausíveis é, por exemplo, quando a gente tem um contato maior dentro da nossa vida com canídeos, felinos, e também existe uma predominância de alguns animais, sabe? Tipo, programas, esse tipo de coisa. Então, é possível que, mesmo que não tenha sido de propósito, tá? Porque esse tipo de coisa não é de propósito, as pessoas, os Therians, não escolhem seus estereótipos, tá? Que fique claro isso. Mesmo que não tenha sido de propósito, pode haver algum tipo de influência aí, pela nossa cultura e tudo mais, o que causa essa quantidade massiva de estereótipos lobo e tudo mais. Então, eu acho sim que pode ser o TDI. Por quê? Porque o TDI, esse tipo de influência é completamente plausível dentro do TDI. Isso pode acontecer, entendeu? Então, o subconsciente, ele escolhe algo como base. E aí ele pode escolher um animal como base para poder criar essa identidade dentro da pessoa. Inclusive, no TDI também é completamente possível do subconsciente escolher, por exemplo, pode escolher qualquer coisa, até mesmo um personagem que não existe na vida real, sabe? Às vezes, uma criança que passou, o TDI acontece por conta de traumas. Beleza, uma criança passou por um trauma, mas ela tinha um personagem da televisão que ela amava muito e aquele personagem representava para ela algo como segurança e tudo mais, etc e tal. O subconsciente pode pegar aquele personagem e transformar numa personalidade, né, uma identidade dentro da pessoa. E aí o que acontece? Aquela identidade dali vai acreditar completamente que ela é aquele personagem. Isso pode acontecer dentro do TDI. Inclusive, essas pessoas que passam por isso são geralmente
desacreditadas por conta disso. Porque, tipo, nossa, parece que é uma coisa meio louca, né? Mas esse tipo de coisa pode acontecer com os outros. Inclusive, pode acontecer, por exemplo, se a pessoa, em algum momento da vida dela ali, o subconsciente percebeu que, tipo, um dragão era uma criatura poderosa para poder criar a base de uma identidade, ele decidiu, tipo assim, ó, o subconsciente pegou, essa daqui vai ser a base que eu vou usar para poder criar aquela identidade. E ele cria uma identidade em cima disso, é completamente plausível. Esse tipo de coisa pode acontecer. Então, por exemplo, os Otherkin, se você levar eles pro TDI, a experiência deles é completamente plausível. Então, faz muito sentido de ser um TDI. Outras coisas que os Therians eles passam batem muito com o TDI. Eu não vou me alongar muito aqui, porque eu vou fazer um vídeo específico disso, só falando sobre isso. E esse tema do TDI, ele realmente é um tema assim gigante. Dá pra gente explorar muita coisa dentro da Theriantropia relacionando com isso. Então, pra mim, faz total sentido que é TDI. Eu sei que não é confirmado, tá? Eu entendo que não é confirmado, não existem estudos o suficiente para isso, mas assim, eu tenho feito minhas pesquisas em cima disso, porque para mim, Theriantropia é um tipo de TDI. Um tipo de TDI que a pessoa só forma identidades animais. Então, é isso. Essas são as possíveis explicações dentro da comunidade. A comunidade agora está começando a discutir mais sobre o TDI, né? Inclusive, tem algumas pessoas que já se descobriram com TDI dentro da comunidade. Tipo, é uma minoria, mas já estão começando a caminhar com relação a isso. Então, vamos ver com o tempo como que a comunidade vai se comportar e tudo mais. Eu descobri que eu tenho TDI, tá? Então, realmente, tipo, pra mim, a Theriantropia é TDI. Porque foi por conta da Theriantropia que eu descobri que tenho TDI, entendeu? Então, assim, vamos indo aos poucos, vamos conversando, aprendendo mais sobre isso, pra poder a gente entender o que tá acontecendo com a gente e descobrir mais sobre a Theriantropia, beleza? Essas foram todas as explicações que existem dentro da comunidade Therian. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, que tenha sido informativo e bem legal para vocês.